O som do tapa cortou o ar da delegacia como um disparo seco. O capitão Rogério Alves virou-se bruscamente, a marca vermelha em sua bochecha ardendo como fogo. Diante dele, Natália Duarte permanecia imóvel, terno simples, olhar sereno. Ela não ergueu a mão ao rosto. Não chorou. Não gritou. O silêncio dela pesava mais do que qualquer palavra. O policial sargento Miller, corpulento e com os punhos cerrados de raiva, cuspiu as palavras. Fora da minha estação, sua negra. O saguão congelou. Os agentes pararam de andar. Os telefones ficaram suspensos no ar. E até as lâmpadas pareciam conter a respiração. Natália virou lentamente o rosto. Seus olhos castanhos encontraram os dele com uma calma tão intensa que o fez recuar meio passo. Preciso falar com o prefeito, disse ela, a voz firme como pedra. Miller soltou uma risada seca, debochada. O prefeito não fala com lixo de rua. Segurança. 2 guardas avançaram, mãos nas tonfas. Natália não se moveu. Apenas deslizou a mão dentro do casaco com uma lentidão calculada. Sargento Miller, disse ela, sem elevar o tom. Eu sou sua nova chefe de polícia. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Até a câmera de segurança piscou, registrando tudo. Miller riu alto, um riso forçado, logo acompanhado por outros. O salão se encheu de gargalhadas. Apenas o oficial Denise Rocha, ao lado do bebedouro, ficou imóvel, pálida, com o telefone trêmulo na mão. Olha isso. O macaco acha que manda aqui, zombou Miller. Dobrando-se de tanto rir, Natália retirou um documento com o selo dourado da cidade, brilhando sob a luz fria. Minha carta de nomeação. Assinada ontem pelo prefeito Augusto Nogueira, Miller arrancou o papel das mãos dela. Seus olhos passaram pelas linhas, a expressão mudando a cada palavra. O riso sumiu. Seu rosto endureceu. Droga! Ele rasgou o documento em pedaços. Os fragmentos caíram ao chão como borboletas mortas. Denise, com as mãos trêmulas, começou a gravar. Esse era um documento oficial, disse Natália, com calma gelada. Você acabou de cometer um crime federal. Miller se aproximou, o hálito de café queimado invadindo o espaço entre eles. Quer saber o que é crime? É ver esse tipo de gente do gueto se achando no direito de dar ordens a policiais de verdade. Sobre a mesa dele, o registro de turnos estava aberto, com lacunas e horários que não batiam. Natália olhou para ele. Agente Carlos Muniz, rugiu Miller. Ponham essa mulher para fora. Se resistir, usem a força. Os guardas hesitaram. Algo na postura de Natália os impedia de agir. Mexam-se, porra! Gritou ele, mas então passos firmes ecoaram na escada. O som de sapatos caros no piso gasto. O prefeito Augusto Nogueira surgiu, cabelo grisalho reluzindo sob a luz fria. Atrás dele, 2 assessores avançaram como sombras. O riso cessou instantaneamente. Os uniformes se endireitaram. O sangue fugiu do rosto de Miller, restando apenas manchas vermelhas de vergonha. Senhor prefeito, gaguejou ele. Essa mulher estava causando confusão. Disse ser a chefe de polícia. A voz do prefeito cortou o ar como uma sentença. Vejo que o senhor já a conhecia, Miller. O silêncio virou pedra. Ninguém se moveu. Miller tentou falar, mas as palavras morreram antes de sair. O prefeito se virou para Natália. Doutora Natália Duarte, peço desculpas pelo ocorrido. Seja bem-vinda. Natália baixou o olhar para os pedaços rasgados do documento e apenas sorriu de leve. Não há necessidade de desculpas, prefeito. Isto já foi educativo. O silêncio ficou ainda mais pesado. Os policiais se entreolhavam, tensos, esperando uma explosão que não veio. A voz de Miller quebrou o ar, rouca, trincada. Eu não sabia, pois eu acabei de descobrir, respondeu Natália, olhando um a um nos olhos dos presentes. Descobri o tipo de departamento que vou comandar. Acima deles, a câmera continuava gravando. As páginas do registro tremularam com o ar-condicionado. E o mundo de Miller começou a ruir, segundo a segundo. No segundo andar, um rosto pálido apareceu. O diretor de assuntos internos, Dr. Renato Barreto.
Sua presença fez o salão inteiro prender o fôlego. O prefeito levantou a voz, firme como a de um juiz. Esta é a nova chefe de polícia, doutora Natália Duarte. A partir de hoje, ela é a sua comandante. As pernas de Miller cederam. Ele caiu de joelhos. O som seco ecoou pelo salão e ninguém mais ousou respirar. Não, por favor, balbuciou Miller, as mãos se fechando em punhos trêmulos contra o chão frio. Doutora Natália Duarte, eu não sabia, me perdoe. Eu tenho filhos, uma família. Natália deu um passo para trás, o rosto impassível como pedra. Levante-se. Está se humilhando, mas ele não conseguiu. O corpo de Miller tremia como o de um animal ferido. 20 anos de arrogância ruíam em 20 segundos. Quero ver as gravações de segurança, ordenou Natália. O voz firme, cortante. A oficial Denise Rocha, ainda segurando o celular com as mãos trêmulas, caminhou até o computador da central. Os dedos dela tropeçavam no teclado, até que as telas começaram a piscar. Vários ângulos do saguão surgiram no monitor. Volte uma semana, pediu Natália. A gravação retrocedeu. Segunda, terça, quarta. E então o horror se revelou, as mesmas cenas. Mulheres negras sendo empurradas, humilhadas, expulsas. Miller no centro de tudo. Um homem idoso, de bengala, sendo derrubado por ele. Um adolescente sendo jogado contra a parede. 5 dias, 5 vítimas, todos negros. Todos tratados como lixo. Um murmúrio gelado percorreu o saguão. Os mesmos policiais que antes riam, agora recuavam, evitando olhar para Miller como se ele fosse contagioso. Meu Deus, sussurrou alguém. Denise estava pálida. Todos do distrito comercial, todos. Natália não desviava os olhos da tela. Mostre o registro de turnos, mais alguns cliques. A tela exibiu horários sobrepostos, lacunas absurdas, turnos duplicados. O mesmo nome se repetindo dezenas de vezes. Sargento Miller, sempre em horários em que ele não deveria estar ali. Natália se virou lentamente. Você não estava apenas trabalhando, estava caçando. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. De joelhos, Miller começou a murmurar algo parecido com uma prece. O suor escorria de sua testa. Foi então que da escada surgiu um homem ofegante, gravata torta, testa reluzente de nervosismo. O diretor Renato Barreto, de Assuntos Internos. Chefe Duarte, forçou um sorriso trêmulo. Talvez devêssemos conversar. Em particular, no meu escritório, longe dessas câmeras, os olhos dele dançavam entre as telas, o celular de Denise e os policiais que gravavam em silêncio. Tentava calcular o estrago. Natália o encarou fixamente. Ah, que coincidência vê-lo aqui, diretor. Achei que estivesse em reunião com o procurador. Houve um mal-entendido, gaguejou ele, puxando o colarinho encharcado. Apenas uma confusão administrativa. Natália cruzou os braços. Mas mal-entendido. É isso que chama de agressão? Apontou para Miller, ainda de joelhos. Um homem que humilha, espanca e mente no relatório? Renato tentou se aproximar, baixando o tom, como quem negocia o silêncio. Chefe, a senhora não entende como as coisas funcionam aqui. Existem acordos, tradições, formas de manter a ordem. Há 20 anos é assim, Natália interrompeu. 20 anos de quê, exatamente? O diretor engoliu em seco. De nada, murmurou. Eu não quis dizer, mas seus olhos o traíram. Desviaram para Miller, depois para o registro de plantões e, por fim, para a porta de saída. O olhar de um homem que sabia que tudo estava perdido. O barulho do ventilador parecia o único som no ar. Então Natália falou, cada palavra medida como um veredito. Diretor Barreto, a partir deste momento, o senhor está suspenso. As gravações serão encaminhadas ao Ministério Público e à Ouvidoria Nacional. Ela se virou para os demais agentes. O olhar frio e firme. Todos que acobertaram isso serão responsabilizados. O silêncio pesou. Mas por trás da tensão, nas câmeras e nos olhares assustados, nascia algo que aquele lugar há muito não via. Justiça em movimento. As mentiras estavam prestes a vir à tona.
Pela primeira vez naquela manhã, Natália Duarte sorriu. Um sorriso frio, sem piedade. Diretor Barreto, disse ela, cada palavra cortando o ar, declaro o encerramento total deste departamento. A partir deste momento, ninguém entra, ninguém sai. Não até eu ter todas as respostas. A câmera de segurança piscou. Testemunha silenciosa. Tranque todas as portas e janelas, ordenou. Os ferrolhos se fecharam com estalos metálicos. O som ecoou como correntes. Os policiais pararam onde estavam, imobilizados. Miller ainda estava de joelhos, um boneco quebrado, o suor descendo pelo rosto. Seu telefone vibrava sem parar no bolso. Mensagens, chamadas, cada toque uma punhalada. Problemas com seu telefone, sargento? E perguntou Natália com ironia contida. Não, chefe, é minha família. Então, eles podem esperar. Natália virou-se para Denise Rocha. Oficial Rocha, traga-me os registros de turno dos últimos 6 meses. Denise hesitou por um instante. O medo ainda estava em seu rosto, mas algo novo brilhava por trás dele. Esperança. Ela assentiu e saiu em direção ao arquivo. Natália se aproximou da mesa de Miller. O registro, ainda aberto, mostrava os turnos falsificados. É interessante, murmurou, passando o dedo pelas colunas. 16 guardas registrados na última semana, mas apenas 5 escalados oficialmente. O telefone de Miller caiu no chão, vibrando freneticamente. A tela piscava com uma sequência de mensagens. Natália ergueu o olhar. Turnos fantasmas. Deixe-me adivinhar, fichas abertas quando o mercado abre e fechadas quando o dinheiro entra. Antes que ele respondesse, o diretor Renato Barreto se adiantou, tentando controlar o caos. O chefe Duarte, essas são acusações sérias e sem provas suficientes, disse, tentando manter a postura. Natália o encarou. Diretor, na minha experiência, homens que comandam departamentos limpos não suam tanto antes das 9 da manhã. O olhar de Barreto vacilou. As manchas de suor embaixo dos braços denunciavam o peso do pânico. Nesse instante, Denise voltou com uma pilha de registros nos braços. As mãos dela tremiam quando colocou os papéis sobre a mesa. Chefe, disse ela com a voz baixa, mas firme. Há algo mais que a senhora precisa ver. Fale, respondeu Natália. Não aqui. Tentou interromper o diretor Barreto, erguendo a mão. Lembre-se do seu lugar, oficial. Mas o muro de silêncio que o protegia há anos começou a rachar. Eu vi coisas, disse Denise, erguendo a voz. E eu as gravei. O saguão pareceu parar de respirar. Vídeos, fotos, 2 anos inteiros. Envelopes sendo entregues, relatórios falsos sendo assinados, tudo. Por que não denunciou antes? Perguntou Natália, firme, sem julgá-la. Porque a corregedoria estava envolvida. Denise olhou diretamente para o diretor Barreto. Todos sabiam, os olhos de Natália brilharam como aço. Envolvidos, não comprometidos. Isso muda agora. O rosto de Barreto empalideceu. Ele tentou disfarçar, mas sua voz saiu trêmula. Isso é uma caça às bruxas. Eu sirvo este departamento há 20 anos. 20 anos de quê? Cortou Natália com a voz gélida. De corrupção. De silêncio? O diretor ficou mudo. O telefone dele vibrou no bolso incessante, como um enxame preso sob a roupa. Natália virou-se para todos os presentes. E quero cada gravação de câmera dos últimos 6 meses. Cada relatório financeiro. Cada registro de turno. E alguém traga café. Vai ser uma longa investigação. Os policiais começaram a se mover apressados, obedecendo sem questionar. O feitiço do antigo regime havia quebrado. O diretor Barreto olhou para Natália com ódio e desespero. Você não sabe o que está fazendo, ela sussurrou. Está mexendo com gente poderosa. Natália se inclinou, olhos fixos nele, e respondeu em tom calmo, quase sereno. Não, diretor. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Estou devolvendo este lugar à verdade. O som dos teclados ecoou. As portas trancadas. As câmeras gravando. E pela primeira vez em muitos anos, aquela delegacia respirou algo que ninguém mais lembrava como era sentir. Justiça.
O chão vibrava com a tensão da descoberta. Helena Cruz fitou o homem à sua frente com uma calma que o desmontou por completo. Eu sei exatamente o que estou fazendo, diretor, disse ela com voz firme. Estou acendendo a luz. E vamos ver quais monstros estavam escondidos na escuridão. 6 horas da manhã. A antiga sala de informática havia se transformado no novo centro de comando de Helena. Elas piscavam por todos os lados, projetando fragmentos de gravações e relatórios. Lucas Moreira, o analista de tecnologia, observava tudo com as mãos trêmulas sobre o teclado. Chefe, olha esse padrão, disse incrédulo. Isso se repete várias vezes. Na tela, surgia a imagem de uma mulher negra se aproximando do balcão de atendimento. O policial Costa avançava contra ela, gritando, até que a mulher recuava apavorada. Corte para outro vídeo. Um homem com sacolas de compras. O mesmo policial, o mesmo tom de ameaça e o homem correndo pela calçada desesperado. Todo incidente. Murmurou Lucas, os olhos arregalados. Todos acontecem entre 8 da manhã e meio-dia. Helena franziu o senho. Mostre-me o calendário do mercado. A coincidência era perfeita. Cada agressão acontecia nos dias de feira. Ele os caçava como presas, murmurou Carla, parada à porta. Sua voz estava carregada de raiva e vergonha. Eles não podiam reagir, dependiam das licenças, não tinham dinheiro para advogados. O silêncio pesou no ar. Carla, com as mãos trêmulas, retirou um pendrive do bolso. Gravei isso anos atrás. Ela respirou fundo. Está borrado, mas dá para ver. O vídeo mostrava o policial Costa recebendo um envelope grosso das mãos de um comerciante amedrontado. Notas de dinheiro apareciam enquanto ele as contava. No topo das escadas, o tenente Ramos observava satisfeito. Por que você não denunciou? Perguntou Helena, sem levantar o tom. Carla deu um riso amargo. Denunciar para quem? Para os próprios corruptos da corregedoria? Helena olhou para as telas. Dezenas de vídeos, um padrão evidente. Era uma máquina de extorsão bem azeitada. 2 anos de provas, guardadas no escuro, esperando por alguém que finalmente escutasse. Na manhã seguinte, o som metálico do armário sendo forçado quebrou o silêncio do quartel. Helena estava diante do armário de Costa, acompanhada por outros oficiais como testemunhas. Abra, ordenou. A fechadura se rendeu com um estalo. Entre uniformes e desodorantes havia um caderno de capa de couro. Helena o abriu e começou a ler. Loja Pereira. 500 mensais. Hortifruti Almeida. 300. Peixaria Nova Luz. 600. Página após página. Nomes, valores, datas. Mas o que fez o ar sumir da sala foi o detalhe final. Cada entrada tem 2 assinaturas, disse Helena, erguendo o caderno. Uma dele e uma do tenente Ramos. Eles dividiam tudo meio a meio. Carla fez um cálculo rápido. Mais de $30 mil por mês, só do mercado. Horas depois, Lucas surgiu, ofegante, com uma nova descoberta. Não era só extorsão, chefe. Olha isso. Ele mostrou uma planilha. Um emaranhado de depósitos, turnos fantasmas e horas extras inexistentes. 10 milhões desviados em 5 anos, roubando a cidade inteira. Do lado de fora, pela janela do escritório, todos viram Ramos no computador, desesperado, deletando arquivos. O suor escorria pelo pescoço. Está destruindo provas, disse Carla. Helena cruzou os braços, fria. Lucas, me diga que temos cópias. Ele sorriu de leve. 3 servidores cheios. Ele pode apagar até os dedos sangrarem. Já é tarde demais. Temos tudo. Naquela noite, novas vozes ecoaram na sala de conferências. Policiais que haviam se calado por medo. Finalmente começaram a falar. Histórias que o silêncio tentou enterrar, mas que agora ganhavam voz. E Helena sabia. A luz estava apenas começando a se acender. A podridão vinha à tona. Punições, chantagens, pagamentos disfarçados, uma teia de corrupção que se expandia nas paredes como um tumor antigo. Na alvorada do 3º dia, um homem simples apareceu à porta da sala de Helena Cruz. Era seu Walter, o zelador que limpava aqueles corredores havia mais de 15 anos. Eu vejo coisas, doutora. Ouço também.
E nunca esqueço, disse, tirando do bolso um pequeno pendrive. Eles acharam que tinham apagado tudo. Mas eu guardo o que importa. Nunca se sabe quando a verdade resolve aparecer. O que havia ali dentro era dinamite pura. Vídeos de reuniões secretas entre vereadores, envelopes de dinheiro passados discretamente por baixo de mesas e conversas sobre manter o controle do bairro onde o mercado ficava. Eles chamavam isso de programa, explicou Walter com a voz cansada. Começou em 2005. O plano era simples, manter os comerciantes negros com medo. E o dinheiro sempre circulando 20 anos de racismo institucional. 20 anos de pilhagem disfarçada de burocracia. Carla levou as mãos à boca, atônita. Temos todos eles. Vereadores, oficiais, todo o comando. Mas do outro lado do vidro, o diretor Ramos falava ao telefone em voz baixa. Helena leu os lábios dele com precisão militar. Código vermelho. Queimem tudo. Marcos! Chamou Helena. O analista, que estava de frente para os monitores, ficou rígido. Chefe, olhe isso. A câmera do saguão principal. Helena se aproximou. O que tem ela? É diferente das outras. Foi trocada no mês passado. Novo modelo, com o microfone embutido. Alta definição. O coração de Helena bateu mais forte. Você consegue extrair o áudio? Já estou nisso, respondeu Marcos, os olhos fixos na tela. As ondas de som começaram a se formar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto a primeira gravação se abria. A voz era inconfundível. Ramos. O novo comando é uma mulher negra recém-formada. Fácil de manipular. Riu. Uma cota de diversidade. Aposto que nem sabe ler um registro de turno. A risada repulsiva de Costa o acompanhou. Então seguimos como está. Aumenta as taxas em 50%. Ela não dura um mês. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Carla fechou os punhos com força. Os agentes mais jovens ficaram pálidos. Marcos abriu o próximo arquivo. Essa aqui é de terça passada. As vozes retornaram. Aquele vendedor do box 14 reclamou, dizia Costa frio. Já dei um jeito, respondeu Ramos. E os outros? Todos pagos. O peixeiro da Rua Nova atrasou, mas lembrei a ele que a filha caminha sozinha até a escola. Um rugido de indignação ecoou na sala. Isso é mais do que corrupção, disse Carla com os olhos marejados. É ameaça contra uma criança. Helena permaneceu imóvel. As gravações continuavam uma após a outra, cada uma pior que a anterior. 20 arquivos, 30 esquemas, dezenas de subornos. Tudo dito com uma naturalidade doentia, como se fizesse parte do trabalho. Então veio o último áudio. Um silêncio tenso antecedeu o clique. E quando a voz de Ramos voltou a soar, mais lenta, mais fria, todos sentiram o estômago revirar. Se alguém abrir a boca, eu mesmo cuido para que desapareça, disse ele. Nem a Capitã Cruz vai escapar. O som foi cortado bruscamente. Marcos tirou os fones, pálido. Carla levou as mãos ao rosto. E Helena? Apenas ficou em pé, olhando para as telas. Por um instante, o peso daquilo tudo pareceu sufocar o ar. Mas ela inspirou fundo, ergueu o queixo e disse firme como aço. Então está decidido. Vamos expor tudo. A palavra destruir parecia uma promessa gravada no ar. Helena olhou para Ramos com uma serenidade que o desmontou. Sei exatamente o que estou fazendo, diretor. A voz dela era um fio de aço. Eu estou clareando a verdade. Vamos ver que monstros viviam na sombra. Logo, a sala principal do quartel encheu-se de passos cansados. Pela interfonia, Helena convocara todo o efetivo. Reunião obrigatória, agora. Em poucos minutos, 50 pares de olhos se acomodaram em cadeiras rangentes. Rostos tensos, olhares que tentavam esconder o cansaço e a culpa. No primeiro banco, algemado e envergonhado, estava Costa, o policial cujo nome aparecia em dezenas de gravações. Ao seu lado, o diretor Ramos tentava recompor a gravata. Mas a camisa encharcada denunciava a derrota. Helena subiu ao pequeno palco.
Atrás dela, o projetor iluminou um por um os rostos dos comerciantes. Pereira, Almeida, Nova Luz, rostos reais, vidas reais. As fotos encheram a tela como acusações. Um silêncio cortante tomou a sala. Ela apertou um botão. O áudio começou. A voz de Ramos surgiu, leve e venenosa. O novo comando é uma mulher negra. Fácil de manipular. A risada de Costa, a naturalidade do crime. Aumenta as taxas. Ela não passa um mês. Gritos sufocados, mãos cobrindo bocas, olhos arregalados. A prova oral bateu mais forte que qualquer papel. Helena deixou os arquivos falarem por si. Depois, recitou números com a frieza de quem lê um veredito. 37 agressões registradas. 200 acusações de extorsão. Conspiração para violência racial. As palavras pairaram, densas, e o ar pareceu faltar. Isso é uma caça às bruxas. Rugiu Ramos, a garganta estrangulada pela raiva. Sua voz não vinha só de defesa, vinha do medo. Isto é a verdade, respondeu Helena. E verdade tem consequência. Amy avançou, com um par de algemas nas mãos, pronta para executar ordens. Mas 5 oficiais veteranos se colocaram entre ela e os presos, formando um bloqueio humano. Liderando-os estava o sargento Azevedo, um homem de 25 anos de farda, olhos ardendo. Ninguém prende ninguém aqui hoje, declarou Azevedo, voz grave, o punho fechado contra o peito. Você acha que vem aqui e destrói nossas vidas? Esse dinheiro nos mantém. O silêncio que se seguiu era mais tenso do que antes. Dedos procuravam cintos. O sangue pulsava frenético. A sala parecia prestes a explodir. Helena desceu do púlpito e ficou diante dos veteranos, sem escudo humano, apenas a gravidade da verdade ao redor. Não houve brados heróicos, apenas uma fala baixa, cortante como lâmina. Eu entendo o medo, disse ela. Mudança dá medo, mas olhem para esses rostos. Quem jurou proteger? A quem servimos? Ao medo? À pilhagem? Ou ao povo desta cidade? Um murmúrio percorreu a assembleia. Alguns olhares hesitaram. Outros permaneceram firmes, desafiadores. Azevedo manteve-se rígido, respirando como quem conta segundos. E se vocês acham que esse departamento é sustentado por contratos sujos, por medo e por dinheiro roubado, então digam. Helena continuou. Porque eu trago provas, vídeos, áudios, testemunhas e, acima de tudo, tenho a lei do nosso lado. Ela então deixou o silêncio fazer sua parte. Não precisava de retórica. A evidência fazia o trabalho sujo. Enquanto falava, 2 oficiais mais jovens, que até então se mantiveram imóveis, trocaram olhares e desceram as escadas. Um segundo, depois outro. Um pequeno movimento, como as primeiras peças caindo num dominó. Vocês ouviram o que ele disse, sussurrou um dos novatos. Ele ameaça crianças. Azevedo olhou para os colegas. No rosto dele, a fúria começou a ceder espaço à dúvida. Era visível. A lógica do silêncio, proteger o próprio sustento, colidia com a visão dos rostos projetados na tela, com as vozes das vítimas que ecoavam nos alto-falantes. Do lado de fora, pelas janelas do salão, um amontoado de pessoas começava a se formar. Comerciantes, familiares, o zelador Walter, todos sabendo, em algum nível, que algo grande acontecia ali dentro. A pressão externa vibrava nas paredes. Se vocês bloquearem isso, a investigação não para, Helena disse com calma calculada. A ouvidoria já foi acionada. O Ministério Público já tem os arquivos. E o tribunal vai decidir. Vocês vão responder. Mas ainda há uma escolha. Cooperar e ter atenuantes, ou resistir e pagar pelo que fizeram. A palavra escolha levou tempo para cair. Então Azevedo baixou os punhos. O som era pequeno, mas pesado. A decisão de um homem cansado. Ok, murmurou ele quase para si. Ok, se tem prova. Vamos cumprir o que é certo. Quando Amy colocou as algemas em Costa, nenhuma empurra-empurra aconteceu. Alguns veteranos olharam para o chão, outros para Helena, como se pedissem desculpas, sem palavras.
Ramos tentou se levantar com uma fúria seca, mas mãos firmes o seguraram. Naquela tarde, as portas foram abertas ao público. Documentos foram lacrados por oficiais externos. As gravações seguiram para a perícia. E pela primeira vez em muitos anos, a delegacia deixou de ser uma fortaleza e virou uma cena de justiça em curso. Helena observou tudo em silêncio. O tumor da corrupção havia começado a ser removido, ainda doloroso, ainda sujo, mas a luz já queimava suas bordas. Do lado de fora, o mercado nascia novamente como um lugar de vida, não de medo. Dentro, a conta começava a ser cobrada, e ela sabia. Aquilo era apenas o começo. 10 segundos contados na mente de cada um, como se fossem batidas de um tambor. Às 8, o primeiro policial afastou-se. Às 9, outro cruzou a fileira. Em poucos instantes, 40 pares de ombros se voltaram para Helena Cruz. Milhões de pequenas decisões pessoais alinharam-se com a balança da justiça. No fim, Sargento Moura ficou sozinho. O vermelho do rosto dele escureceu até tomar um tom púrpura. A mão subiu, quase como um reflexo em direção à arma, mas o medo de um banho de sangue já não tinha força diante do pavor real de terminar atrás das grades. O confronto de olhares durou apenas 1 segundo. Depois a derrota falou mais alto. Ele deixou a pistola cair no chão com um clique seco que soou como um veredito. Sargento Moura, disse Helena, com voz baixa e cortante. Você está preso por conspiração e extorsão. O clima que antes parecia prestes a explodir transformou-se em confissões. Carla subiu ao palanque, a voz tremendo mas firme, e contou por que gravara e guardara tudo. Medo, vergonha, antigas lealdades a um sistema que só protegia a si mesmo. Ela explicou como, por anos, fechara os olhos para sobreviver, até perceber que o silêncio matava outras vidas. A reprodução dos arquivos começou. Vídeos, envelopes, mãos trêmulas contando notas, assinaturas repetidas, intercâmbios às escondidas, tudo passando na tela como provas vivas. Um por um, os jovens oficiais se levantaram. Alguns juraram que haviam sido coagidos, outros admitiram cumplicidade por medo. O ambiente encheu-se de arrependimento que estranhamente soou quase como alívio. Helena não hesitou. Medidas duras foram anunciadas e postas em prática. Apreensão de provas, bloqueio de arquivos, auditorias externas e rotinas de prestação de contas. Ela nomeou Carla como vice-chefe de corregedoria, uma escolha simbólica e prática que transformou vergonha em ação. Foram abertas linhas de denúncia anônimas, realizadas auditórias públicas, e criados canais para que a comunidade participasse. Em 1 mês, o medo começou a ceder lugar à confiança. Vizinhos e policiais passeavam pelos mesmos calçadões sem olhar por cima do ombro. A filha da senhora Pereira, que antes caminhava assustada pela rua, passou a estudar com o sonho de entrar na academia. Decidiu tornar-se cadete. A força passou a recrutar com diversidade. A cultura de intimidação perdeu espaço para protocolos e transparência. Onde antes havia humilhação, agora havia responsabilidade. Antes de encerrar, Helena caminhou até o centro do salão e falou, direto com todos os presentes, a imprensa, os comerciantes, os colegas. Justiça nasce quando pessoas comuns fazem o que é certo, mesmo quando a escolha dói. Coragem não é privilégio de poucos, é a soma de muitos pequenos atos. As câmeras registraram cada palavra. E naquela manhã, algo essencial já havia mudado. O futuro começava a se remodelar diante de olhos que finalmente enxergavam. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhe o vídeo. W.